O Santos, cara. Isso aqui, vamos lá, isso daqui não é nem culpa. Bom, óbvio que é culpa do Santos, né? Mas não é culpa da instituição Santos, vamos dizer assim. Saiu o julgamento do clube por aquela confusão que aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que eu não sei se vocês lembram, então eu vou passar aqui esse videozinho rapidamente, só pra gente relembrar aqui. A qualidade talvez não esteja muito boa, mas só pra gente relembrar um pouquinho das cenas da confusão, né? Então aqui, ó. A gente teve aquele quebra-pau no último jogo contra o Fortaleza, que foi o que decretou a queda do Santos. Né? De fato, foi o que decretou a queda do Santos, que o Santos, se eu não me engano, perdeu pro Fortaleza. Né? E começou uma brigalhada dentro do estádio, depois uma brigalhada fora do estádio, que foi talvez a principal. Colocaram fogo em diversos carros, colocaram fogo em ônibus, virou a cidade de Santos, como dá pra perceber nas imagens, né? Virou assim um cenário de guerra, com bomba explodindo pra todo lado, gente jogando coisa, confronto com polícia. Sim, o negócio virou realmente cenário de guerra. Carro queimado, ó. Isso tudo aí. Enfim, só para ilustrar o que foi que aconteceu. Né? Aí, ó, ônibus queimado, eles queimaram mais de um ônibus. Enfim, foi um quebra-pau generalizado que teve no fim do ano passado, na última rodada do Campeonato Brasileiro. E, a partir desse momento, o Santos foi julgado, né? Ele seria julgado por tudo isso que aconteceu. Como era a última rodada, ele não podia mais ser punido naquele campeonato. Então o julgamento foi atrasado, digamos assim, para esse ano, porque não mudaria absolutamente nada. A pré-temporada já tinha começado, férias e tudo mais. Só que agora o Santos foi julgado. E por causa dessa confusão, ele vai perder 6 jogos com a sua torcida na Série B. E aí você me pergunta: ué, Pedro, mas se ele foi punido agora, né? Por que que ele vai ser. Por que que a punição só vai entrar na Série B? Né? Por que que a punição não vai entrar agora no Campeonato Paulista, aproveitar que ele já está jogando no Campeonato Paulista e, e já, né, cumprir essa punição? Até porque, pô, pega uns times mais fracos, pega uns times menores do interior, não faz. A torcida sempre faz diferença, mas não faz tanta diferença porque o gap técnico é grande, né? Então até que fica bom pro Santos gastar esses jogos agora no Campeonato Paulista para não se prejudicar na Série B. Assim, o Santos não deve ter dificuldade para ir bem na Série B. Mas a gente considerar que são 38 rodadas, né? Então a gente tem 20 times. Você tem 19 jogos. Em casa, 19 jogos fora. Se desses 19 jogos, 6 deles vão ser sem torcida, né? Basicamente anulando o fator casa, você tem aí quase, praticamente, vamos considerar, um terço dos jogos em casa. 33%. Um terço é muita coisa. Sem torcida. Isso pode prejudicar o Santos. Isso pode de fato prejudicar o Santos. Né? Ainda mais considerando que talvez o Santos já não jogue na Vila Belmiro, uma parte pelo menos da temporada, que está aí com planejamento de já começar as reformas, né, para nova Vila Belmiro, que deve vir aí nos próximos anos. Se de fato começar isso esse ano, cara, pode complicar a vida do Santos, viu? Pode complicar a vida do Santos. Começar a jogar a Série B e não ter torcida. E ficar jogando fora de casa, em campos alternativos, em campos esquisitos. E não ter o fator casa. Não acho que vai ser um diferencial que vai acabar com a chance do Santos de subir para a Série A. Só que a Série B, cara, tem que ser respeitada. A Série B é muito difícil. A Série B é muito difícil. E isso aí pode custar um preço alto se o Santos não se atentar. Né? Mas. Mas voltando, né? Que eu dei uma devagada aqui. Por que, que o Santos não pode gastar esses jogos no Campeonato Paulista? Na verdade é muito simples. Essa é uma punição em campeonatos da CBF. E o campeonato estadual, ele é o campeonato da federação local. Então, no caso do estadual de São Paulo, né, o Paulistão, ele é da Federação Paulista de Futebol. E não da CBF.
que é a Confederação Brasileira de Futebol. Portanto, você não pode dar essa punição pro time no campeonato estadual. Você precisa esperar campeonatos nacionais que sejam da CBF. Por exemplo, também não daria para cumprir na Libertadores, por exemplo. São coisas diferentes porque é um campeonato da Conmebol, né? Então, enfim, tem esse ponto aí. Por isso que vai ter que ser no Campeonato Brasileiro da Série B. Além disso, o Santos vai ter que pagar uma multa de 100 mil. Enfim, um dinheiro irrelevante praticamente, mesmo para o Santos. Irrelevante não, mas é praticamente simbólico para os clubes, né? Não é um valor que vai surtir um efeito bizarro. Mas, enfim, saiu esse julgamento. É uma coisa que muito ruim para o Santos. Já era previsto, já se sabia que o Santos ia tomar um gancho forte, ainda mais por reincidência, né? O Santos já teve outras confusões na Vila Belmiro, já teve pancadaria, quebra-quebra, dentro do estádio, fora do estádio. Digamos que a organização do entorno da Vila Belmiro não é boa, ela é muito confusa, a organização do estádio em si é muito confusa também, muito por causa da antiguidade, né, da Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um estádio histórico, é um estádio extremamente importante para o futebol brasileiro, para a história do futebol brasileiro. A gente já teve N coisas que aconteceram lá. Quantos jogadores já não surgiram e jogaram lá? Pelé, Neymar, passando aí por mais pelo menos deve ter uma dúzia de jogadores históricos que tem momentos históricos na Vila Belmiro. É um estádio muito, ele é muito, como é que eu posso dizer? Charmoso assim, né? É um estádio diferente, é um estádio menorzinho, mas é um estádio diferente, é um estádio que tem seu charme, ele tem as suas características positivas, óbvio que sim. Só que ele é um estádio antigo, né? Ele é um estádio bem antigo. E por causa disso acaba que, principalmente no sentido de segurança, ele deixa um pouco a desejar. Né? Até colocaram, né, aqueles vidros, não é vidro, é como se fosse um plástico, né, basicamente, para separar partes da torcida do campo, etc. Para tentar criar ali uma situação um pouco mais segura para quem estava envolvido, mas mesmo assim precisa de umas mudanças, né? Precisa de umas mudanças, até para mudança interna mesmo do estádio, né? Deixar ele um pouco mais moderno, deixar ele um pouco mais parelho com o mundo de hoje, né? Com outros estádios que tem no Brasil. E esse é o plano do Santos. Então, até por isso que ele não vai jogar na Vila aí, provavelmente nos próximos meses, ou próximos meses não, né? Nos próximos meses vai começar essa obra, vai de fato começar para transformar a Vila Belmiro num lugar mais moderno, um lugar mais compatível com o futebol de hoje, né? Mas é uma pena, é uma pena. Sim, eu aqui, né, eu aqui no canal, eu falo, né, dá pra ver ali pelo fundo da minha tela, né, ali, que, bom, eu sou flamenguista, né, eu sou Flamengo e eu não escondo isso, meu ponto nunca vai ser esconder as minhas torcidas, né, então, os times que eu torço nos mais diferentes esportes, mas eu, assim, aqui, né, e na minha vida também, eu não desejo mal para os outros times, né, de maneira nenhuma. Eu gostar do meu time, eu ser flamenguista, não quer dizer que eu sou contra os outros. E o Santos é um time, cara, que tem que se reerguer, né? Ele tem que voltar. Eu acho que tem um ponto sobre rivalidades, né? Que foge um pouco desse tema, mas enfim, eu vou falar aqui também, porque a gente tem tempo. Eu vejo muita, por exemplo, muito torcedor do Flamengo que, sei lá, odeia o Vasco. E que é o pior do Vasco, quer que o Vasco caia pra Série C e tudo mais, mas eu não concordo. Eu gosto do Vasco na Série A. Por que, que eu gosto do Vasco na Série A? Porque eu gosto de jogar contra. Eu gosto de ver o meu time jogar contra o rival. Flamengo e Vasco é um jogão. Eu gosto de acordar no dia, hypado pra ver. É uma parada importante, sabe? E se o seu rival, ou se outros times importantes do Brasil, eles pioram, os jogos ficam fáceis, os jogos perdem a graça, vira um negócio meio ataque contra a defesa. Isso não é bom. Isso não é bom pro futebol brasileiro. Isso não é bom pro jogo que você vai ver. Então, cara, eu quero que os times voltem a ter a força que eles já tiveram. Se todos forem fortes, melhor. A Premier League aí. Todo mundo adora a Premier League. E os times são todos bons. É raro ter um time ruim na Premier League, né? Então, toda sorte ao Santos, cara. Na nova diretoria, nesse novo ano de muito desafio. Mas
Vai ser difícil pro Santos, porque toda live nossa aqui a gente vem com uma notícia que não é boa, né? É impressionante. Vamos ver se isso muda em algum momento, começa a vir notícias grandiosas, né? Assim espero. Mas, enquanto não tem, a gente mostra o que tem, né? Então, passamos aqui sobre a condenação do Santos. Vai jogar aí as primeiras rodadas da Série B sem torcida. A não ser que recorra e aceitem o recorrimento, né?